Olá, eu sou o Nino Pirilampo. E hoje eu tenho uma grande surpresa. Nós receberemos uma convidada pra lá de especial. Ela é uma escritora, também é uma contadora de histórias. Eu preciso fazer uma entrevista, mas quais serão estas perguntas? Eu não sei o que perguntar. Acho que eu vou ficar tão nervoso. Claro que eu estou fazendo um mistério. Mas é claro que eu não vou falar quem é a nossa convidada. Ainda não vou falar que a Eliana Zandonade vira... E cadê a Eliana que não manda mensagem aqui no Ninozap? Chegou! Olá, Eliana! Eu vou colocar o seu vídeo aqui no vídeo. A primeira pergunta: você lia muito quando era criança? Ouvia muitas histórias? Oi, Nino, tudo bom? Deixa eu te contar como era quando eu era criança. Quando a gente era criança, não existia internet, né? Não existia celular, então existiam os livros e eu lia muito. Na casa onde eu morava com os meus irmãos, existia uma coleção de livros. E dentre esses livros todos, tinha um lá que falaram assim, olha, não é para sua idade, você não pode ler. Chamava-se O Morro dos Ventos Uivantes. Nossa, eu ficava esperando todo mundo sair de casa, porque eu ia lá e lia em pedacinhos, cada dia um pedacinho. Quando eu acabei de ler, achei ótimo, falei, o que tem nesse livro que eu não poderia ter lido? Né? Então, a gente lia muito. E eu via muita história, mas não eram essas histórias de Era Uma Vez, essas histórias de livros, não. Eram histórias da família, do seu tio, do seu avô. Eram muitos causos e eu gostava muito. E a próxima pergunta é uma pergunta muito interessante. O que te motiva a escrever para crianças? Nino, quando meu filho fez uns 4 ou 5 anos, eu tive muita vontade de aprender a contar história. E resolvi fazer um curso de contação de histórias. Nesse curso, a professora deu um dever de casa, que era a gente imaginar uma história e escrever essa história. Eu nunca imaginei que eu iria ser escritora. Só que nessa noite, depois da aula, eu fui para casa e fiquei pensando, e as palavras começaram a surgir. Eu peguei um lápis e um papel e escrevi essa história, que foi o meu primeiro livro, O Mundo Colorido de Lides. Daí para lá, tudo o que acontece, todas as experiências que eu vivi na minha infância, às vezes elas voltam na minha cabeça. E daí eu tenho vontade de escrever, né? E à medida que eu vou escrevendo e conhecendo mais crianças e elas me dando ideias a partir do que eu já escrevi, eu já estou agora no 7º livro. Uma coisa foi puxando a outra e agora eu virei escritora. Eu adoro o mundo colorido de Lides! Eu tenho sim, não só este livro, como este aqui, ai, tem tantos aqui. A Eliana Zandonade arrasa! E a próxima pergunta, como é ser uma contadora de histórias? Olha, Nino, ser contadora de história, você sabe, porque você também é um contador de histórias. É uma oportunidade da gente se comunicar com as outras pessoas, de falar, de olhar no olho, de levar uma mensagem, né? De fazer as pessoas rirem. Olha, é uma experiência muito, muito boa. E a gente sempre brinca que não é a gente que escolhe a história, é a história que escolhe o contador de histórias. Então, naquele momento, a história é como se fosse um alimento, tanto para quem está contando, quanto para quem está ouvindo. Né? E não é só criança que gosta de ouvir história. Os adolescentes gostam de ouvir histórias, os adultos gostam, os idosos. Então é uma experiência assim, de contato com outro ser humano, de uma conexão com a humanidade. Então é uma experiência muito boa. A
adoro contar histórias, de me comunicar com as pessoas. É tão divertido. Aconteceu algum fato curioso numa publicação de um livro? Olha, Nina, agora eu vou contar para você e para as crianças e para todo mundo que está ouvindo todos os livros que eu já escrevi e vou mostrar para vocês a capa dos livros. Bom, o primeiro livro que eu escrevi foi uma homenagem à minha mãe, chamada Lides. E a minha mãe era ruiva. E eu escrevi esse livro chamado O Mundo Colorido de Lides, que fala um pouco da magia do sonho e de como a gente às vezes, a partir do sonho, a gente imagina um mundo que a gente sempre quis. Esse foi o primeiro livro e foi o dever de casa da professora de histórias. O segundo livro, e é o livro que mais vende, que as crianças mais gostam, chama-se Beijo de Boa Noite. É uma aventura da mãe e do filho, quando o filho não quer dormir. E esse livro, na verdade, ele surgiu de uma história que eu inventei para o meu filho, que também não queria dormir. Então é uma história muito verdadeira, e acho que é por isso que as crianças gostam muito. Então esse foi o segundo livro. O terceiro livro, ele fala das nuvens. Quem nunca olhou para o céu e imaginou aquele formato de nuvem? Ele se chama Nuvens de Algodão e Chuva de Verão. Um livro de muita imaginação. Então, quem gosta desse livro é quem gosta de imaginar coisas diferentes. Depois desses três livros, esses três primeiros livros foram ilustrados pelo Tiago Wagner. Tiago ilustrou belamente os livros. Depois eu conheci uma outra ilustradora chamada Regina Miranda e me apaixonei pelo trabalho dela. E aí eu criei um livro de muita imaginação também e de muito divertimento, chamado Era Uma Vez um Quintal. Essa história é uma história que acontece no quintal da avó e do vô. E é uma história muito divertida, porque a partir da sucata do quartinho da bagunça vão surgindo bichos e vão surgindo alegrias, vão surgindo imaginação. E esse livro tem uma história interessante. Uma vez eu fui numa escola grande contar a história do livro. Quando eu acabei, os meninos, em vez de falarem que a história era legal e que eles tinham gostado muito, o menino levantou a mão e falou assim: mas e aí, Eliana? Eu falei: e aí o quê? Ele falou: e aí que essa história não pode acabar assim. Essa história tem que continuar. Eu olhei para ele e eu gosto de inventar coisa. Então, na mesma hora eu falei: você sabe que você me deu uma boa ideia? E eu acho que aconteceu realmente mais uma coisa. Eu acho que a avó e o vô, um belo dia, esqueceram o portão do quintal aberto. E aí? Aí os meninos: o que será que aconteceu? Eu falei: será que um bicho fugiu? Aí eles falaram: mas quem fugiu, Eliana? Eu falei: mas agora eu vou ter que escrever outra história, espera para vocês verem. E a partir dessa conversa com essas crianças, eu tive a ideia de escrever esse outro livro, Para Além do Quintal, que é realmente essa história. O portão ficou aberto e alguém fugiu. Eu não posso dizer quem fugiu, mas vocês já podem ter uma ideia aqui de quem fugiu. E ao fugir, ele foi viver uma grande aventura por aí. Quem será que fugiu? Então é o livro Para Além do Quintal. Depois de Para Além do Quintal, eu já estava com uma vontade de escrever poesia, porque todos os outros livros são livros de prosa, livros de histórias. E um belo dia eu estava inspirada e escrevi um poema. Esse poema ficou guardado um tempão. Até que um dia eu cheguei e mandei esse poema para a Regina. E a Regina resolveu ilustrar o poema. Fez um livro maravilhoso, que é um poema ilustrado, chamado Uma Bela Noite. Esse livro é diferente de todos os livros que vocês já viram, porque ele tem uma poesia na palavra e tem uma poesia na ilustração. E se eu fosse vocês, eu ia correndo procurar ele, porque ele é um livro muito legal. E por último, o meu último livro, que eu ainda nem lancei por causa da pandemia, e eu estou esperando a pandemia passar para a gente fazer uma festa de lançamento, que é como eu gosto de lançar meus livros. E esse livro eu vou mostrar para vocês.
Chama Bina e o Peixe Pelado. Nino, fala pra mim, você já viu um peixe pelado? Você sabe o que é o peixe pelado? Você nem imagina? Então você vai ter que ler esse livro. E a Bina é uma tia muito, muito querida que eu tenho. E eu resolvi fazer essa homenagem para ela. É o livro Bina e o Peixe Pelado. E eu quero te pedir um favor, conte uma história. Eu vou contar uma história que é o meu poema ilustrado, para vocês imaginarem. E como vocês não vão estar com o livro e com as ilustrações da Regina, vocês vão ter que imaginar tudo isso que eu for falando, que vai ser um poema falado para vocês. E ele se chama Uma Bela Noite. Uma bela noite, as estrelas amalucaram, perderam rumo, bagunçaram todo o céu. Os observadores noturnos ficaram perdidos, sem entender a lógica, que nada tinha de lógica, somente poesia. As estrelas se pintaram de todas as cores e deram vida a algo jamais visto no universo. Uma flor, colorida pelo brilho de milhares de estrelas. E o seu perfume? Que perfume que tem essa flor? Ora, a flor cheirava a estrela. Tá nesse livro, gente. Uma Bela Noite. E eu vou desafiar quem ouvir esse vídeo, tentar desenhar essa bela noite, tentar desenhar essa estrela perfumada e colorida pelo brilho de milhares de estrelas. E quem sabe vocês enviam pra gente esses desenhos, para que a gente faça um mural lindíssimo, como se fosse um céu estrelado. Eu adoro esta história! Até mais, Eliana! Eu adorei a sua participação aqui no meu canal! Um beijo! Tchau! E para encontrar a Eliana, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links! Até a próxima! Estou indo! Tchau, tchau, tchau!